Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devin Goura Vani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Chatorine. Ofereço minhas respeitosas reverências à sua divina graça Srila Prabhupada, que é muito querido pelo Senhor Krishna por ter se rendido a seus pés de lótus. Haribol, hoje vamos estar aí falando mais uma aula do Bhagavad Gita. Vamos ler aqui o verso 42 do capítulo 3, Karma Yoga. Então vamos ler o verso 42. Indriyani paraniyahu indrayebhya paramana manastu parabuddhi jobuddhe paratastu saha. Tradução: os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta. A mente é superior aos sentidos. Por sua vez, a inteligência é mais elevada do que a mente. E ela, a alma, é superior à inteligência. Então esse verso aqui, ele está mostrando uma hierarquia dos instrumentos que nós possuímos para serem usados para o nosso progresso espiritual. Quando estamos nessa forma humana de vida, verificamos que temos os sentidos atuando num tipo de corpo, né? Grosseiro e sutil. Depois temos a mente, que é o centro dos sentidos, e depois a inteligência, que é um instrumento que ilumina a mente, e mais elevada, né, do que a inteligência é a alma, aquilo que nós somos, a nossa condição essencial de ser. De modo que quando estamos nos voltando para uma vida espiritual, para a consciência de Krishna, devemos estar fixo na alma e na superalma, a suprema personalidade de Deus que mora dentro do nosso coração, e usarmos todos os nossos instrumentos, os sentidos, a mente e a inteligência, para manter essa conexão consciente com Deus. E aqui no capítulo 3, né, Karma Yoga, que fala exatamente, Karma Yoga é exatamente agir para a satisfação do Supremo, devemos saber muito bem quais são os aparatos, né, que Krishna nos empresta para evoluir. Então vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada e ir interagindo com o seu significado enquanto lemos. Prabhupada diz que os sentidos são os diversos escapes para as atividades da luxúria. A luxúria fica retida dentro do corpo, mas ela consegue escapulir através dos sentidos. Isso, Prabhupada está dando esse significado porque no verso anterior ele explica para Arjuna que se Arjuna quiser realmente se estabelecer em consciência de Krishna, ele tem que refrear esse inimigo pecaminoso que tudo devora, a luxúria. Essa luxúria nada mais é do que essa ansiedade louca que nós temos de desfrutar da energia material, porque nós estamos assim nos identificando falsamente com esse corpo material. Então, logo nós pensemos que somos o corpo material e esquecemos a nossa condição de alma. Naturalmente, como a alma deseja muito prazer, porque a natureza dela é Ananda, e estando assim confundida, pensando que é o corpo material,
é lógico, é fácil entender que através do corpo ela vai estar buscando prazer na plataforma material. Então isso é a luxúria, e Krishna está falando que exatamente porque nós estamos tentando buscar prazer ou felicidade na plataforma material de vida, que é temporária, nós não vamos conseguir essa conexão de prazer divino, prazer espiritual. Então temos que parar de acessar essa energia externa de Krishna, tentando obter dela o prazer que realmente não é destinado à alma, porque a alma é de uma natureza completamente diferente, né? A alma é transcendental, Brahma Bhuta, ela é uma energia superior de Krishna, enquanto que a matéria é considerada uma energia inferior de Krishna. Então, o Prabhupada está falando aqui que os sentidos, né, esses sentidos que nós temos de ver, de ouvir, né, de saborear, de tocar, de cheirar, esses sentidos são escapes para as nossas atividades da luxúria. Porque quando nós perguntamos assim, mas onde que está a luxúria? A luxúria, ela está retida dentro do corpo material. Entende? Não é que as coisas deem prazer, mas porque a luxúria está dentro assim, dos sentidos, do corpo e também dentro da inteligência. A alma, ao buscar as coisas materiais, deixa emanar essa energia luxuriosa. Compreende? Então, na verdade, o que é essa luxúria? Essa luxúria é a mesma energia que é o amor a Deus. Mas se você canaliza essa energia para a energia material, para o gozo material, essa energia se chama luxúria. E se você canaliza essa energia para os pés de lótus de Krishna, ela se chama amor a Deus. De modo que tudo é uma mesma coisa, porém, dentro de parâmetros diferentes, essa energia atua de formas diferentes. Assim como a energia de Krishna, o Brahman, né, é uma só, mas ele pode se manifestar como o mundo espiritual ou o mundo material. Entende? Então, Prabhupada está falando aqui que a luxúria ela fica dentro do corpo material e ela consegue escapulir através dos sentidos, quando, né, não estamos atentos à nossa alma, à nossa relação real com Krishna. Portanto, diz Prabhupada, os sentidos, eles são superiores ao corpo como um todo. Nosso corpo material, ele é constituído de elementos grosseiros, né? Terra, água, fogo, ar e éter. E os sentidos são a parte mais sutil que se manifesta através dos elementos grosseiros que nós temos. Então, estes escapes, diz Prabhupada, não são usados quando existe consciência superior ou a consciência de Krishna. Quando você está realmente em serviço devocional a Deus, usando os seus sentidos de uma forma interna, que você está sempre em meditação aos pés de lótus de Krishna, né? Cantando o seu nome, enfim, todas as atividades devocionais, essa energia se converge para o coração, elas não saem para o mundo externo, e desta forma, essa prática, ela vai purificando os seus sentidos, de tal modo que a sua inteligência começa a intercambiar com esses sentidos de uma forma saudável e favorável para a alma. Então, temos que estar aí sempre vigilantes quanto
a manifestação de nossos sentidos, né? Orai e vigiai. Então, o Prabhupada diz que, em consciência de Krishna, a alma, ela faz conexão direta com a Suprema Personalidade de Deus e que, portanto, a hierarquia das funções corporais, como é descrita aqui, termina na alma suprema. Prabhupada diz que a ação corpórea significa as funções dos sentidos, e parar os sentidos significa parar todas as ações corpóreas. Isso quer dizer que, já que a mente ela é ativa, então mesmo que o corpo fique em silêncio e em repouso, a mente agirá conforme acontece durante o sonho. Então o corpo, ele dentro assim desse processo hierárquico, ele é totalmente dependente dos sentidos. Quando os sentidos não estão ativos, o corpo geralmente está dormindo, mas a mente, que é o centro dos sentidos, ela sempre está em atividade. Quando o corpo não está sob o poder dos sentidos, os sentidos automaticamente passam a ficar em poder da mente em outra dimensão existencial de nosso ser, que é o sonho. Entende? Ou numa hipnose, ou numa imaginação, qualquer coisa assim. A mente, ela está sempre projetando o poder da alma em várias dimensões. Temos que estudar isso também, porque muitas vezes pensamos que controlamos a luxúria num determinado plano, mas tão logo esse plano seja assim repousado, vamos dizer assim, nós passamos a exercer a nossa luxúria em outra dimensão. Entende? Por isso que Prabhupada diz que acima da mente está a determinação da inteligência, e acima da inteligência está a própria alma. Porque a mente é somente um projetor. Ele pode ser aleatório ou pode ser direcionado. Então a inteligência é esse poder de discernir da alma, onde nós sempre vamos, através do conhecimento, através da autoridade devocional, nós vamos estar conscientes e estar escolhendo qual mundo estamos projetando para viver com os nossos instrumentos, né, materiais grosseiros e sutis. Esta que é a beleza de você ter o conhecimento da consciência de Krishna, porque acima da inteligência está sempre a alma, ou seja, a inteligência é a luz irradiada para o nosso corpo mental, e o nosso corpo mental é o projetor que define nessa tela da existência material o nosso personagem, né, material, que quando estamos em ilusão é chamado de falso ego, o ahankara. É aquele nó da alma com do espírito com a matéria. Esse nó do espírito com a matéria é chamado falso ego, e na vida espiritual é exatamente esse falso ego que nós temos assim que tirar da jogada. Temos que tirar ele de cena para que a alma, em sua essência, em sua realidade, atue aqui, assim como no mundo espiritual e no mundo material. Tudo vai ter uma mesma frequência e consciência a partir do momento que nós estamos estabelecidos na alma, naquilo que nós somos. Mas não só está estabelecido na alma, mas a nossa alma tem que estar conectada com a Suprema Personalidade de Deus, o Paramatma, a super-alma que está em nosso coração. De modo que, se fizermos isso, estaremos assim vivendo uma vida perfeita no que diz a espiritualidade. Então a alma, aquilo que nós somos,
é a energia superior, enquanto a inteligência, a mente, os sentidos e os elementos grosseiros que constituem o nosso corpo material, nada mais são do que instrumentos para a alma. Então vamos parar de nos identificar com esse corpo, com essa mente que está criando tanta aflição, turbulência, conflito, medo, insegurança. Vamos usar a nossa inteligência de maneira transcendental, baseada na instrução divina. Vamos usar a nossa inteligência para escolher, dentro desse discernimento, estar sempre ativando a divindade em nosso coração, quando estamos fazendo a prática de cantar o santo nome, de adorar o Senhor, de servir, de associar com os devotos, de fazer atividades que tentem expandir a consciência divina nesse planeta. Porque essa é a única coisa real que a alma realmente pode fazer enquanto está nesse mundo, quando ela entende que ela é o servo eterno, amoroso de Krishna. Porque agora você veio para cá por algum motivo, por algum vacilo, entrou nesse corpo material, se esqueceu de você mesmo, de Deus, e você estava simplesmente vivendo uma vida totalmente artificial, uma vida de mentira, onde você colocava uma máscara social, e daí o seu personagem se relaciona com esse mundo, com todas as ambições, com luxúria, assim, com raiva, com prazer, mas tudo ligado ao corpo material. Nós temos que sair dessa situação, e esse verso aqui está dando a hierarquia de nos situar na condição da alma, porque a alma, sendo superior a todos os outros instrumentos, ela é o diretor. Você tem que ser o diretor do seu filme. Tem que ficar na alma e usar todos os elementos do mundo material para construir um cenário favorável para que você, na hora que tiver que abandonar esses instrumentos, que é chamado de morte, você esteja tão fixo na sua realidade de ser, que junto com os pés de lótus de Krishna, que quando você abandonar aqui, você volte para o mundo espiritual, para que você vá para aquele lugar onde a frequência é a mesma que você adotou aqui nesse mundo material. Por isso que temos que cultivar uma vida de pureza, ou seja, uma vida onde a gente não se contamine com a energia material. Prabhupada está falando que aqui no Katha Upanishad, que é uma passagem semelhante, que diz que os objetos de gozo dos sentidos são superiores aos sentidos, a mente é superior aos objetos dos sentidos, e se, portanto, a mente se ocupar em serviço direto e constante ao Senhor, então não há possibilidade de os sentidos adotarem outras ocupações. Prabhupada está falando isso aqui, nesse significado exatamente do capítulo de Karma Yoga. Karma geralmente é atividades que você faz aqui no mundo material, você recebe os resultados. Por isso que você está sempre encarnando, porque você está fazendo atividades luxuriosas neste mundo material, e por causa desses desejos de gozo dos sentidos, de tentar desfrutar a matéria, você continua reencarnando aqui nesse mundo material. Como é que você vai sair daqui do mundo material se você karmicamente está mantendo um tipo de frequência que não tem nada a ver com o mundo espiritual? Então, o Prabhupada está falando aqui no capítulo que se chama Karma Yoga, porque karma é uma coisa, agora yoga é karma. Yoga quer dizer união com o Supremo através da ocupação, das atividades. Ou seja, você usa todos os seus métodos de ação nesse mundo para satisfazer Krishna. Então isso é Karma Yoga, ou serviço devocional, para Krishna. Então, se você fizer isso,
constantemente se situar na alma, Prabhupada está falando que não vai haver possibilidade dos sentidos adotarem outras ocupações. A alma, se você for pensar, ela é sempre, assim, ela é eterna, ela não para, não tem essa coisa da alma dormir. A alma é um processo da energia superior que está sempre em atividade, entende? Então a alma, ela precisa estar, ela precisa ocupar os seus instrumentos de alguma forma, e isso vai acontecer em níveis assim de todas as dimensões. Quando o devoto está assim, completamente consciente de Krishna na alma, até mesmo quando ele está sonhando, ele está em consciência de Krishna. Então, quando você está em contato, né, em serviço direto e constante ao Senhor, então os seus sentidos não vão ter possibilidade de adotar outras ocupações. Prabhupada fala que esta atitude mental já foi explicada. Ele fala, param drištva nivartate, que se a mente se ocupar no serviço transcendental ao Senhor, não haverá possibilidade de ela ocupar-se nas propensões inferiores. Eu lembro aqui de que a mente, acho que no Bhagavata, eu não lembro muito bem, ou numa explicação dos livrinhos de Prabhupada, fala-se que a mente é como uma criança, né? Porque a mente, ela é instável, ela sempre está querendo fazer alguma coisa. Então, a mãe, né, da criança, em vez de punir a criança, simplesmente botando ela no cantinho do castigo, vai fazer com que a criança fique louca, porque a criança, ela tem essa energia transbordante. A criança tem muita energia e para ela ficar parado é a pior coisa. De modo que se a gente tenta parar a nossa mente, isso é algo assim muito desagradável para a nossa energia interna, porque a mente, ela precisa funcionar constantemente. Ela está a serviço da alma. Só que quando nós não estamos na alma e ficamos na mente, nós ficamos completamente assim, desequilibrados. Então a criança, em vez de a mãe botar ela no castigo porque ela está fazendo bagunça, e ela está fazendo bagunça porque não está sendo bem direcionada ou cuidado pela mãe, ou a mãe está desatento à sua criança, e criança é criança, né? Então a mente é a mente. Então a mãe tem que pegar essa criança e dar uma ocupação superior para ela, né? Fazendo com que a criança se ocupe numa atividade educativa superior, a criança se acalma e direciona a energia dela, porque a criança simplesmente ela quer fazer alguma coisa. A mente também, ela quer sempre fazer alguma coisa. E se nós ocupamos a nossa mente no serviço direto e constante ao Senhor, como está dizendo Srila Prabhupada aqui, então não vai haver possibilidade de ela ocupar-se nas propensões inferiores, que são tentar desfrutar no modo da paixão, ou simplesmente desfrutar assim, de sono, de inércia, de preguiça, que é do modo da ignorância. Entende? Pelo contrário, a alma ela vai ficar assim, mais excitada para se ocupar no serviço a Deus quando ela está consciente do seu propósito real nessa existência. Então a alma, como ela já é uma serva eterna de Krishna, e ela está assim, completamente consciente da sua posição, ela vai usar a sua mente para projetar um mundo onde ela possa satisfazer Krishna, ou seja, ela usa esse mundo projetado pela mente para servir a Krishna, porque ela sabe que tudo é a manifestação de Krishna. A nossa mente é um presente que Deus nos deu, entende? De modo que todos os dias, quando você acorda, você pode projetar um mundo com propensões inferiores ou propensões superiores.
vai depender de você. Por isso que todo mundo tem que estar em consciência de Krishna. Ou seja, todo mundo tem que acordar e sempre se conectar antes com a Suprema Personalidade de Deus dentro do seu coração. Quando você se conecta assim, tudo passa a ser guiado pela potência interna de Krishna, de Yogamaya. De modo que mesmo nesse mundo material, o devoto, principalmente o devoto puro, ele já não está vivendo no mundo material. Né? Como diz, né? Eu estou nesse mundo, mas não sou desse mundo. Você já está vivendo em Krishna, porque você entende que tudo é o Brahman, a energia de Krishna manifestada, e também você consegue ver Krishna em tudo, em todos, e também presta serviço devocional diretamente a Krishna mesmo, a pessoa Krishna, oferecendo assim as suas atividades, usando seus instrumentos favoravelmente para se situar na sua posição real de alma. Então, Prabhupada está falando que no Katha Upanishad, a alma foi descrita como Maham, a grande. Né? Prabhupada ele fala assim que a alma está acima de tudo, dos objetos dos sentidos, da mente e da inteligência. E, por conseguinte, se você compreende diretamente a posição constitucional da alma, é a solução de todo problema. Simples isso, não é? Todo mundo tem problema e todos os problemas estão relacionados ao mau uso dos nossos instrumentos, né, dados por Deus para que nós possamos evoluir nesse mundo material. Quando você não está na alma, simplesmente você está à mercê do desequilíbrio de seus instrumentos. Então, Prabhupada está falando aqui que se você compreender diretamente a posição constitucional da alma, aquilo que você é, e se situar na consciência de Krishna, então com uma tacada você acerta todas as bolas de uma vez só, né? Então a solução de todo problema, não existe assim problema no mundo material. O problema é o seu esquecimento de Deus, o problema é a sua falta de consciência de Krishna. O problema é que você não tem autoconhecimento daquilo que está à sua disposição para você evoluir e atingir o propósito da sua vida e da vida de todo mundo. Porque todo mundo está aqui nesse mundo material, assim, cada um na sua novela, no seu drama, na sua comédia, simplesmente para um dia abandonar todos esses cenários ilusórios e voltar para o mundo espiritual. Lá no mundo espiritual você está sempre vivendo uma vida bem-aventurada, gozando o néctar da alma diretamente com Krishna. E agora nós estamos aqui no mundo material, nos identificando com o corpo material, usando todos os nossos instrumentos, né, superiores hierarquicamente ao corpo, para tentar satisfazer esse corpo material, que nada mais é do que um objeto temporário que vai assim terminar, e pode terminar amanhã mesmo, qualquer hora. E estamos perdendo a oportunidade mais maravilhosa do mundo, que é ter essa consciência da alma, e também de seguir o processo, a prática espiritual aqui de Kali Yuga, que é cantar o santo nome de Deus e se absorver nos passatempos de Krishna. Entende? Não é que você precise abandonar o mundo material, assim, essas coisas. Você precisa entender que o mundo material é a energia de Krishna e viver nessa realidade. Não é você ir contra o mundo material, tipo uma batalha de Kurukshetra, lutar com seus sentimentos, assim, essa simbologia. Não, se você está na consciência de Krishna, se você entendeu sua posição constitucional, então não há problema mais. Porque onde está o problema? O problema está na mente. A mente, como Krishna diz aqui no Bhagavad Gita, ela é nossa amiga e nossa inimiga. É o único amigo que você tem, o único inimigo dentro da relatividade é sua mente. E o único amigo real que você tem é a super-alma que está dentro do seu coração.
E se você puder ver a superalma dentro do coração de todo mundo, então todo mundo é seu amigo nesse aspecto absoluto. E você passa a dar a solução transcendental para todo mundo. Algumas pessoas vão aceitar, outras não. Mas você não pode ficar frustrado. Você tem que viver a sua vida na plenitude do que Krishna está nos ensinando e ser um guerreiro divino nesse sentido de passar o amor, passar a prática espiritual para todo mundo. Entende? Então nunca fale assim, eu estou com um problema, minha vida está difícil, estou em crise, o mundo está um problema. Não tem problema quando você está em Krishna. Agora você estando em Krishna, agora que você se situou, só tem que esperar a hora de abandonar esse corpo e Krishna vai definir o dia que Ele quer te levar. Então esteja sempre feliz, porque você nessa forma humana já atingiu a bênção divina. Imagina, se você está cantando Hare Krishna, se você está se envolvendo seguindo as instruções divinas, tendo prazer em absorver o néctar dos passatempos divinos, se associando com os devotos, assim, fazendo da sua casa um local mais puro, mais sagrado, tendo essa paz interna, então você já está assim numa posição super excelente. Espere feliz a hora de você partir. Enquanto você estiver aqui nesse mundo, faça desse mundo um mundo melhor. Um mundo melhor significa um mundo onde um número maior de pessoas estão conscientes de Krishna. Então qual é o problema? Entende? Prabhupada diz então aqui, continuando, que com a inteligência devemos procurar descobrir qual é a posição constitucional da alma. E então, sempre ocuparmos a mente em consciência de Krishna. Que isto vai resolver todo o problema. Temos que sempre lembrar, todo dia ao acordar, quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E durante o dia também. Porque geralmente o corpo, as informações do mundo, as associações do mundo, tudo vai nos levar a esse aspecto de manifestação da nossa luxúria, da nossa tentativa de desfrutar e também de cobiçar, de se apoderar, de tentar ser o senhor do mundo. Entende? Então, sempre lembrando de quem sou eu. Eu sou um servo eterno de Krishna. Eu sou um servo eterno de Krishna. Eu tenho que agir na minha vida em amor para satisfazer o Senhor. Fazendo isso, automaticamente a potência interna de Krishna entra na sua vida e tudo aquilo que você dizia que é problema, vai assim, Krishna diz, Sarva Dharma Pritchajaya, Mamekam Sharanam Vaja, Aham Tuam Sarva Papebi, ele fala assim, eu vou libertar você de todas essas reações pecaminosas, desses problemas, dessas mazelas que sua mente está criando. É simples, não é complicado. Então Krishna fala que devemos simplesmente estar pensando nele. Olha aí a solução de tudo aquilo que é inconveniente na nossa vida. Então Prabhupada fala que, de um modo geral, o espiritualista neófito, que é iniciante ainda na vida espiritual, é aconselhado a manter-se afastado dos objetos dos sentidos. Quem está começando a sua vida espiritual, que ainda está muito envolvido com Maya, com a energia ilusória, é necessário, é primordial que na sua prática espiritual ele se afaste dos objetos dos sentidos, até que ele tenha a realização da alma, e aí ele passe a ser o senhor dos objetos dos sentidos e use esses objetos dos sentidos em favor da expansão da consciência de Krishna. Então, se você está começando a vida espiritual, é necessário sim seguir certas regras e regulações
para você não deixar a luxúria se manifestar durante a sua vida espiritual, senão você não vai evoluir. É como se você quer água quente, mas fica abrindo água fria também. Então a água nunca vai esquentar, entende? Ou você tem que abrir água quente e desligar a fria. Isso significa manter-se afastado dos objetos dos sentidos. Porque se você estiver se identificando muito com o corpo, naturalmente o corpo ele tem uma atitude intrínseca a ele mesmo de desfrutar do mundo material. E esse mundo material, basicamente, é dito nas Escrituras que ele é a energia sexual. Essa energia criativa que nós temos, a alma está sempre criando em favor do encanto, da beleza de Krishna, mas quando você não está na alma, você passa a viver essa luxúria, assim, bem no sentido mais sensual ou sexual. Então o Prabhupada fala que nós temos de fortificar a mente com o uso da inteligência. O que quer dizer isso? Que a nossa inteligência é o nosso exercício de discernimento, de escolha constante de onde nós queremos ficar situados. A inteligência é como uma luz que você tem dentro aí do seu coração, que é emanado diretamente da alma, que vai formar esse mundo todo aqui fora que você consegue ver, que você consegue sentir, que você consegue pensar. A inteligência está por trás disso tudo. Tudo que você pensa, sente e faz está diretamente dependente hierarquicamente da inteligência, ou seja, da forma como você usa o seu discernimento para escolher momento a momento aquilo que você é ou aquilo que você não é. Se você está na alma, a sua inteligência vai iluminar os seus instrumentos inferiores a ela para servir a Krishna. Entende? Então, Prabhupada está falando exatamente isso aqui. Se através da inteligência ocupamos a mente em consciência de Krishna, rendendo-nos por completo à suprema personalidade de Deus, então é muito natural que a mente se torne mais forte, muito embora os sentidos sejam muito fortes, né? Está falando aqui que é muito natural que a mente vai se tornar mais forte que os sentidos quando você ocupa a inteligência em consciência de Krishna, quando você está se rendendo por completo à suprema personalidade de Deus. Não assim uma rendição pela metade, aquele negócio que eu estava falando, você fica dividido, aí vive sua vidinha material, aí sabe de Krishna e também agrada a Krishna, mas não é assim, a alma ela tem que estar sempre com Krishna, e a sua vida material é secundária, ela simplesmente segue a sua vida espiritual. Isso vai fazer que sua mente fique assim, muito forte, entendeu? Embora os sentidos sejam muito fortes, eles vão ficar controlados quando você centraliza a mente em Krishna através da sua inteligência. Prabhupada está falando que os sentidos eles são como serpentes, são assim bem venenosos, né? No Bhagavad Gita, Krishna fala que só um dos sentidos às vezes pode nos fazer assim perder a vida espiritual nessa forma humana. Então, apesar dos sentidos serem como serpentes, terem muito venenos, quando você está servindo a Krishna em amor, em devoção, seguindo o processo espiritual, então essas serpentes, esses sentidos não serão mais eficazes do que serpentes. As presas dessa serpente vão estar assim quebradas. Elas não vão conseguir liberar o veneno. Então, Prabhupada fala para terminar aqui, que embora a alma seja a mestra da inteligência, da mente e dos sentidos, também, mesmo assim, se ela não se fortalecer através da associação com Krishna, em consciência de Krishna,
há sempre a possibilidade de uma queda devido à agitação da mente. Prabhupada está falando aqui que mesmo quando a gente está em serviço devocional a Krishna, se nós não nos mantivermos assim completamente fixo, né, nesse serviço, mantendo a consciência de Krishna dentro do nosso coração, realmente assim, com vigor, com avidez, com vontade realmente de voltar para o mundo espiritual, então a mente ela é muito poderosa e ela pode se agitar com alguma circunstância externa e você sofrer uma queda por causa disso. Mas se a agitação for assim algo só assim temporário, assim, então, mas mesmo assim, se você está sempre com Krishna, Krishna como uma super-alma dentro do seu coração, vai te dar uma força, vai te ajudar internamente, claro, porque Krishna está vendo que você caiu por alguma fraqueza, assim, enfim, várias circunstâncias da sua vida podem realmente fazer você cair, mas se você realmente é um devoto sincero, então você não precisa se preocupar que Krishna ele vai sanar essa agitação mental, vai criar novamente uma harmonia na sua vida, porque Krishna ele é o melhor amigo, né? Não é a mente que é nossa melhor amiga, a gente tem que fazer dela nossa amiga. Mas se você está com o seu amigo supremo no seu coração, se você é uma alma sincera, então imediatamente Krishna age na sua vida e soluciona todos os problemas. Temos que ter assim confiança completa na proteção de Krishna. Então não vou mais me estender tanto aqui, eu espero que vocês tenham gostado desse verso, é uma espécie também de autoconhecimento, onde você pode fazer uma meditação verificando a pureza dos instrumentos, o que você tem sentido, o que você tem pensado, o que o seu coração está com vontade, né? Tem sentido vontade de fazer. Ver assim, dar uma verificada interna nesses instrumentos e ver qual é a sua posição realmente, o que você tem feito ao longo do dia em relação a Krishna, se você tem buscado tudo aquilo que está relacionado com Krishna, para que cada dia seja um presente muito precioso, que você sinta que Krishna está te fornecendo aqui nessa forma humana de vida. Então vou terminar aqui recitando o verso. Os sentidos funcionais são superiores à matéria bruta, a mente é superior aos sentidos, e por sua vez a inteligência é mais elevada do que a mente. E ela, a alma, é superior à inteligência. Então, sejamos senhores da nossa vida e cumpramos o objetivo último da existência, assim, com muita gratidão, nos rendendo aos pés de lótus de Krishna e sempre, assim, absorvendo e cantando o santo nome de Deus, o Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Porque esse é o processo misericordioso que Krishna, na forma de Chaitanya Mahaprabhu, nos deu nesta Kali Yuga. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Todas as glórias são a sua divina graça, Srila Prabhupada. Haribol.